Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio, para aqueles que ainda não me conhecem. Estou aqui nessa tarde de hoje para gravar para vocês o penúltimo capítulo do livro Hora Certa, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Como vocês sabem, nós estamos gravando diversos capítulos desse livro no nosso canal sobre a doutrina espírita, que é o canal Reflexões Espiritualistas. Como o próprio nome diz, é para provocar, né, entre nós, entre todos nós, reflexões de cunho espiritualista, de natureza espiritualista, para que nós possamos pensar um pouco menos na matéria e um pouco mais no espírito, ou nas coisas do espírito, não é verdade? Então, lembrando assim para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, que se inscrevam no canal, se gostarem, deixem o seu like. O seu like é muito importante para que o canal ganhe relevância, possa ser exibido por mais pessoas pelo YouTube. E que compartilhem com os amigos para que a gente possa ganhar mais adeptos aí, ou pessoas que gostem de assistir esse tipo de vídeo, para que a gente possa divulgar a nossa querida doutrina espírita na sua forma, que é o Evangelho de Jesus no fundo, né? Na sua forma mais simples e mais singela. Tá certo? Então, como eu disse, nós vamos gravar o penúltimo capítulo, que já está aqui aguardando vocês. O título bonitinho se chama Desprendimento. Tenho certeza que ele é muito, muito útil para qualquer um de nós, porque efetivamente nós todos lidamos com as questões materiais por força da nossa natureza, né, de seres encarnados, de espíritos encarnados, né? Mas temos que também aprender a lidar com a natureza do espírito, porque na verdade nós viemos do mundo espiritual, não é que nós vamos para o mundo espiritual agora, não, nós vamos voltar de onde viemos. A verdadeira vida está no mundo espiritual, né? Parece estranho falar isso enquanto nós estamos aqui, mas não é. Vocês vão perceber no dia que vocês desencarnarem. Vocês vão perceber que voltaram para casa, que não é que foram para um lugar diferente. Não, vocês voltaram para casa, tá certo? E lá vão encontrar muitos amigos, muitas pessoas queridas. A memória vai voltar de tempos passados e com certeza nós nos sentiremos em casa novamente. Sem falar daqueles que aqui estavam junto conosco e que nos precederam nessa grande viagem, que aliás não é tão grande assim, sabe? Tanto que é assim que muitas pessoas nem percebem que desencarnaram, e a gente tem experiências disso através da leitura de inúmeras mensagens que são dadas, que foram dadas na época do Chico, em reuniões de desobsessão, enfim, da nossa experiência, da nossa vivência no mundo espírita. A vida é tão presente do lado de lá, que tem gente que não se dá conta nem que desencarnou. Ah, mas tem corpo no mundo espiritual? Tem corpo, chama perispírito. E tem um corpo igualzinho a esse que nós temos, tá certo? E nós vamos nos sentir muito vivos, mais vivos do que nunca, só que bem mais leves, num ambiente bem mais sutil. Os nossos pensamentos terão força de ação, de imagem, né? Então, por isso é importante já ir controlando os pensamentos desde agora, né? Mas, sem delongas, vamos então à mensagem do Emmanuel de hoje, que se chama Desprendimento. Como eu faço sempre, eu vou lendo uns trechinhos, são 3 slides apenas, e a gente vai parando, vai comentando, porque se chegar até o fim, fica muita coisa para comentar e é mais fácil ir dando essas paradinhas. A gente vai falando conforme o texto vai aparecendo na nossa frente, né? Então o Emmanuel nos diz o seguinte: desprendimento.
Se alguém dissesse aos nossos antepassados na vida física que eles não eram donos absolutos das posses que usufruíam, responderiam com revolta e zombaria, assinalando-lhes as palavras. Então, é claro que... Mas vamos continuar mais uma frase aqui. Olha, e ele diz ainda assim: e se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades de que se supunham senhores, não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação. Então, ele está falando se nós chegássemos para alguém, um antepassado nosso, bem distante, e falasse: olha, você não é dono de nada aqui, nem da sua casa, nem do seu carro ou da sua carruagem, se fosse o caso, ou dos seus cavalos, da sua fazenda, das suas terras, e nem do seu corpo, nem da sua roupa, nem das suas joias, nem do seu dinheiro, certamente essas pessoas nos tomariam como loucos, Como ele diz aí, responderiam com a revolta e a zombaria, dizendo: você está maluco falando uma coisa dessa, Mas a verdade é que hoje nós já sabemos que é assim. Porque é muito fácil. Basta olharmos para aquele que desencarna, que morre, na linguagem coloquial comum, o que ele leva junto consigo para o mundo espiritual? Nada, do ponto de vista material. Absolutamente nada. Nem o corpo fica aqui. Não leva as roupas, não leva as joias, não leva a conta bancária, não levam os objetos de estimação, não leva o dinheiro, não leva a casa, não leva a fazenda, não leva nada, o carro que gosta, a bicicleta, nada, fica tudo aqui. Tudo aqui porque ele só leva aquilo que ele construiu no mundo íntimo, de bom ou de ruim. As coisas materiais passam. Então, como lembra o Emmanuel ali, nós somos usufrutuários. O que você quer dizer isso? Nós somos apenas emprestadores. Deus nos empresta esses bens ao longo de uma existência para que nós possamos fazer bom uso desses bens. Então nós temos o usufruto, que é uma palavra quase que jurídica, mas nós temos a nossa disposição para utilizar todos esses bens que nós falamos, não vamos repetir, propriedades, etc., mas que estão sob regime de empréstimo para nós. De empréstimo, não são nossos. Na verdade, tudo que existe no mundo pertence a Deus e Ele os empresta na medida do merecimento e da necessidade de cada um e da tarefa que cada um tem diante de si, fazendo bom uso daqueles empréstimos que Deus nos emprestou. Então, continuando, ele diz assim: isso, porém, não invalidaria a realidade, é o que eu estou dizendo, porquanto eles todos, em momento certo, foram compelidos a transferir os patrimônios que retinham a outras mãos. A reflexão em torno disso, olha o nosso canal, Reflexões Espiritualistas, A reflexão em torno disso pode auxiliar extensamente aos nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porquanto estariam razoavelmente acordados para as leis que regem a vida. Então, o que diz o Emmanuel? Essas lições são muito úteis para nós, hoje, que estamos aqui encarnados. Ele fala os nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porque nós estamos aqui em passagem também, como explicamos. Então, porque nós estaríamos já um pouco mais sintonizados com as leis de Deus, as leis imutáveis que Deus as tem. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que me vem à mente,
porque quando eu fui visitar Roma pela primeira vez, a gente vai passear lá naqueles lugares onde está Roma Antiga e olha lá aqueles lugares onde foi o Senado romano, onde funcionavam as cortes imperiais, e eu pergunto, eu ficava observando aquilo tudo vazio, um monte de pedra e pó. Onde estão os orgulhosos senadores da República Romana? Onde estão os imperadores, inúmeros imperadores? Júlio César, Tibérios, Vespasiano, né? Onde eles estão? Passaram. Deixaram de ser imperadores. Muitos retornaram ao mundo vestindo o corpo de escravos para aprenderem a humildade e se desprenderem daquele poderio todo que eles pensavam que tinham. Nenhum deles ficou, nenhuma daquelas coisas ficou. As peças mais valiosas viraram peças de museu. E isso vale para os reis da Inglaterra, os reis da França, né? Os reis de Portugal, os reis de Espanha. Onde estão? Onde estão as rainhas da França? Onde estão os reis de Portugal? Não é? Então é isso, minha gente. A verdade é que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então a gente tem que pouco a pouco saber disso, saber dessa realidade em primeiro lugar, e saber fazer bom uso dela, né? Que é o que fala o Emmanuel aqui nesse último parágrafo. Admitamos ou não a força desses fatos. A verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, que todos nós estamos aqui em estágio evolutivo, quando no regime de reencarnação recebemos os bens de que nos servimos, por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência, nos aprendizados do cotidiano, mas também dele se vale para examinar a altura dos nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração, né? Então, a mensagem termina aqui, mas lembrem vocês, aquele empresário, por exemplo, que pega todos os seus recursos e investe numa empresa que gera não sei quantos empregos, ele está fazendo um bom uso do dinheiro dele. Eu sempre lembro quando falo de empresários, do senhor Antônio Emílio de Moraes. Ele, além de grande empresário, fundador da Votorantim e tal, que era de uma família abastada de São Paulo, todo mundo conhece, foi fundador da Beneficência Portuguesa, o qual entrava todos os dias, antes de ir para Votorantim, às 5 horas da manhã, para trabalhar lá como administrador. Cuidar de um hospital que não tinha fins lucrativos, não tem fins lucrativos, né? Então, grande parte da fortuna dele e do tempo dele, do trabalho dele, ele dedicou àquele hospital. E a família dedica até hoje. Hoje, possivelmente, com mais outros sócios, colaboradores, mas foi uma fundação do coração dele, da família dele. Então ele teve a ideia não só de ter um negócio que gerava emprego, gerava renda, pagava impostos, mas também fundou um hospital. Tá certo? A gente muitas vezes vê com maus olhos os empresários, mas eles são funcionários de Deus na Terra, trabalhando aqui, como diz aqui o Emmanuel, né? Na criatividade do trabalho. Essa frase aqui que me fez lembrar dele. A criatividade no trabalho. Então, às vezes a pessoa inventa alguma coisa diferente. Imagine, gente, o dispêndio de tempo, de hora, de energia, de dinheiro, muitas vezes, que pessoas como Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né, passaram a vida toda, e o benefício que trouxe para a humanidade, né? E também diz aqui o Emmanuel, né, mas também dele se vale para examinar a altura dos nossos sentimentos. O que ele está falando aqui? Do egoísmo.
Se nós somos apegados a tudo material, não soltamos nada, nós não vamos fazer aqueles bens que estão sob empréstimo a nós outros, de benefício para os demais que estão ao nosso redor. Não, gente, nós temos que usar com bom critério, né? Distribuir com bom critério, fazer obras boas, não ficarmos apegados à matéria, ao dinheiro, às posses, nada disso nos pertence, entendeu? Nós temos que sim saber fazer bom uso. Não adianta o dinheiro guardado no banco, o ouro guardado no cofre, vai só envelhecer lá, não vai servir para nada. Não vai servir para ninguém, entendeu? No máximo para satisfazer alguns herdeiros. Nós temos que fazer o dinheiro funcionar como máquina de geração de valor para as criaturas humanas, de valor no sentido do trabalho, da criatividade, dando oportunidade para as pessoas, né? Então, como ele diz aqui, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Deus não dá também para aquele que não sabe administrar. Tem a parábola dos talentos, que está lá no Evangelho, né? Que o Cristo deu 1 talento para um, deu 5 talentos para outro, 10 talentos para outro, e o que teve mais talentos foi aquele que soube multiplicar mais do que aquele que teve 1 talento, que escondeu na terra e continuou sendo 1 talento. Não. O Cristo quer que nós multipliquemos os talentos. E quando a gente fala de talentos, né, gente, não é só mesmo propriedades e valores, mas também os nossos talentos intelectuais, que hoje tem muito valor, a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, a saúde do corpo, se as temos, para fazer algo de bom no auxílio às criaturas, né? Tudo se resume no apego ou desapego que nós tenhamos a esses bens. Se a gente os tem é porque Deus assim o permitiu, mas Ele permitiu para que nós soubéssemos utilizá-los adequadamente, né? Não significa que você deva dar tudo que tem e ficar depois passando necessidade e pedindo esmola para alguém. Não, não é isso, não se trata disso. Isso é uma figura de linguagem muito extensiva, né? Alguns fizeram isso, por exemplo, Fabiano de Cristo fez isso, né? Mas ele se internou num mosteiro, era sozinho, não tinha filhos, não era casado, podia fazer isso e não teve problema nenhum, e ao contrário, foi lá um esteio de caridade, né? O apóstolo da caridade, o nosso Frei Fabiano de Cristo, né? Que, se vocês não lembram, é a reencarnação de nada mais, nada menos do que o Padre Anchieta, Frei Fabiano de Cristo, né? Mas nós, que somos ainda seres frágeis e pequeninos, não temos a fortaleza de um Fabiano de Cristo, podemos sim fazer algo para o nosso semelhante, ajudar ao nosso próximo com aquilo que nós dispomos, seja pouco ou muito, né? Tem também a passagem lá do Evangelho do óbolo da viúva, né? Aquela viúva que dava aquele último dinheirinho que ela tinha, que tinha tanto valor quanto se um rico desse 1 milhão de dinheiros daquele valor da época lá, né? Então, saibamos, né, entender várias coisas aqui nessa lição. Primeiro, que estamos aqui de passagem, vamos voltar à vida espiritual mais cedo ou mais tarde, no momento que Deus assim o determinar, tá certo? Nós temos vários bens à nossa disposição em regime de empréstimo, saibamos utilizá-los, saibamos fazer com que esses benefícios, que esses bens, que esses valores sirvam para ajudar mais e mais pessoas, né? De 1000 maneiras, pode ser através do trabalho de uma empresa, de uma ONG de caridade, de uma ONG para cuidar de animais, não importa, né? Ou para recolher pessoas que estejam passando necessidade na rua, enfim, um lar de velhos, um lar de crianças, não importa, é aquilo que o seu coração mandar, né? E que a gente saiba examinar, né, avaliar
os nossos sentimentos, quão orgulhoso e quão egoísta ainda somos. E pouco a pouco ir lapidando esse carvão que vai um dia se tornar um diamante brilhante, multifacetado, né? E vai brilhar com muita expressão para quando voltarmos no mundo espiritual. Então que nós saibamos entender que o nosso grande e mais importante patrimônio é o nosso amor, é o nosso coração. Ele que tem que brilhar como um diamante puro. Ele que tem que brilhar, para que o brilho dele possa expandir e melhorar a vida de muitas pessoas, ou pelo menos das pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo, gente? É isso aí, a nossa reflexão de hoje, né? Já terminou, são 20 minutinhos já de vídeo, é o nosso tempo aqui. Lembrando que aqueles que gostaram, compartilhem com os amigos, deixem o seu like, se inscrevam no canal e na semana que vem estaremos de volta com reflexões espiritualistas. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Boa semana.